Essa é a segunda aula da quinta semana. Reparem que nós vamos continuar exatamente o assunto de onde nós havíamos parado na aula 1. Ou seja, nós vamos continuar a discutir a eliminação bimolecular de haletos de alquila, por ação de bases. Essa transparência já apareceu na aula 1, tá? Aí de novo só para vocês lembrarem que existem vários tipos de eliminação beta, sendo que nós estamos nos concentrando nessas duas primeiras reações que estão equacionadas aqui, e essas duas equações se referem a reações de haletos de alquila ou de haletos de vinila. A estereoquímica das reações E2 ela é importante, tá? A gente tem que começar a pensar como que estão esses grupos no estado de transição. Então, reparem que no estado de transição, o que a gente tem? A gente tem essa ligação se formando, essa ligação em azul se quebrando e esse par de elétrons sendo transferido. Isso pode acontecer de duas maneiras, não é? A gente pode ter o H e o grupo de partida. Está chamado de L aqui porque em inglês é Leaving Group. Então, L é de grupo abandonador, em inglês, né? Então, aqui reparem que o H e o grupo de partida estão em planos opostos, que é o anticoplanar. Está no mesmo plano, mas em posições opostas. E aqui é no mesmo plano, mas em posições vizinhas. Então, essa estereoquímica do estado de transição é menos favorecida do que essa estereoquímica aqui. Essa é preferida. Por quê? Porque há menos impedimento estérico dos grupos que estão envolvidos no processo. Que é o que está dizendo aqui. Dispersos. Os grupos estão dispersos. É uma palavra que a gente sempre vê quando se fala em efeito de interação entre grupos em carbonos vizinhos. Então, eles podem ser dispersos ou serem eclipsados. E em inglês, disperso é essa palavra aqui, staggered. Eu pus aí porque pode ser que vocês procurem na internet ou em algum lugar e aparece esse termo. Então, esse termo se refere a esse tipo de situação. Então, o que são esses efeitos estereoeletrônicos? São esses efeitos originados pela espacialidade relativa dos grupos envolvidos no processo. Por exemplo, a gente estava se referindo que a posição preferencial para o H e Br que estão envolvidos no processo de eliminação estarem é esse arranjo antiperiplanar, que estava mostrado no exemplo anterior. Para entender melhor, olha, isso aqui é a posição onde o H e o X, só para facilitar, ó, o H e o X estão o mais longe possível entre si. Isso aqui é uma representação de Lewis e essa representação, lembram, tem o carbono da frente e o carbono de trás, e os grupos ligados a eles. Ou seja, o carbono da frente e o carbono de trás. Se vocês puserem nessa posição, vocês vão chegar nessa conformação aqui. Então, por que são conformações e não configurações? Porque aqui eu tenho uma ligação simples, e esses grupos podem girar um em relação ao outro livremente. Sendo que essa posição onde eu tenho os grupos mais longe entre si, que é essa aqui, é menos energética do que essa posição onde nós temos os dois do mesmo lado, porque aqui eu tenho a possibilidade de repulsão das nuvens eletrônicas. Portanto, essa situação é mais favorável do que essa situação, porque essa conformação aqui é de menor energia. Isso aqui seria uma representação, né, do estado de transição. É só imaginar agora as ligações se formando e se quebrando. E é uma conformação de menor energia exatamente porque não existe essa repulsão entre as eletrosferas. Portanto, qual que é a conformação preferida para haver a eliminação HX? Essa e não essa. Então, antiperiplanar e não sim coplanar. Exemplos agora disso, né?
para a gente pensar. Então, se a gente pensar agora nos ciclos, lembrem que os ciclohexanos podiam ter duas conformações que são em equilíbrio, a cadeira e a barco, sendo que na conformação barco, a gente tem menor energia do que na cadeira. Portanto, eu represento aqui conformações de menor energia, que são a barco. E eu tenho dois compostos aqui, o cis e o trans. Reparem, o cis e o trans, e o resto, 1-bromo 4-T-butil ciclohexano, é exatamente a mesma configuração. Distribuição relativa dos substituintes nos carbonos é a mesma. Mas, por que tem cis e trans? Quer dizer, aqui não é conformação, é configuração mesmo. Ora, por que tem a possibilidade de cis e trans? Porque reparem que esta posição aqui, olha, é axial equatorial. E aqui é equatorial-equatorial. Quando eu tenho equatorial-equatorial, aqui na posição 1, 4, tá? 1, 2, 3, 4. Então, por isso que é posição 1, 4. Quando o substituinte T-butil está na posição oposta ao bromo, portanto é o isômero 1, 4, eu tenho essas duas possibilidades, portanto, ou que o bromo esteja em plano oposto ao do T-butil, ou no mesmo plano do T-butil. Então, aqui está no mesmo plano e aqui está em plano oposto. Portanto, esse é o cis e esse é o trans. Uma vez que a pessoa compreenda isso, agora tem uma outra coisa interessante, que é onde é que a desidrohalogenação do isômero seria mais favorecida. Isso aqui é um dado experimental. Então, o dado experimental diz que para o isômero cis a reação é 500 vezes mais veloz do que para o isômero trans. Então, tendo observado esse dado experimental, porque dá para medir isso, e vendo essa diferença de velocidade imensa de 500 vezes, o que a gente agora começa a raciocinar? Qual é o modelo submicroscópico para explicar isso? E aqui a gente vai ver, então, no próximo, porque vai estar desenhado mais fácil, é exatamente esse efeito estereoeletrônico da distribuição espacial diferente dos grupos. E reparem que aqui eu tenho... aqui está escrito 3, tá certo? Então, seria metil aqui e metil aqui. Portanto, aqui é um carbono terciário nesse álcool, certo? Coloca-se potássio metálico e se forma esta base, que é uma base muito volumosa. Essa base volumosa, ela vai, então, agora retirar hidrogênio e Br desse composto, do cis e do trans, é isso que está mostrado. É nessa reação feita em condições exatamente iguais que a gente tem essa diferença de 500 vezes na velocidade. Então, isso é o resumo do dado experimental que eu já vinha comentando de antes. Ora, o que está acontecendo então? O que está acontecendo é que aqui eu tenho o halogênio e aqui eu tenho o hidrogênio vizinho a ele. Repare que neste caso, o hidrogênio e o cloro são axiais, ambos, e eles estão nessa posição anticoplanar, que favorece a formação do estado de transição. E aqui está mostrando exatamente isso, tá certo? Que eles estão em lados opostos. Aqui é a projeção de Newman. Acho que eu falei projeção de Lewis logo atrás, mas o nome é Newman. A de Lewis é essa aqui, onde a gente só tem os pares de elétrons. Bom, isso considerado, vamos voltar no caso mais complexo agora, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem o bromo aqui na posição 1 e o T-butil na posição 4. Já quero falar para vocês que os grupos volumosos dão origem
a isômeros mais estáveis, ou a conformos mais estáveis, quando eles são na posição equatorial. Se eu coloco o T-butil aqui na posição axial, o que acontece? Mais interações de repulsivas vão se estabelecer com o plano do anel. De maneira que o T-butil aqui está desenhado na posição equatorial, enquanto o bromo está na posição axial, porque o bromo é menor do que o T-butil. Então, isso energeticamente é uma conformação mais favorecida do que a contrária, onde o bromo estaria na equatorial e o T-butil estaria na axial. Vocês sabem que é só girar o anel que a gente passa de uma conformação para outra. Então, tem duas possibilidades de cadeira, essas duas que eu mostrei. Muito bem. Então, considerando essa aqui, que é a mais estável, o que a gente vai perder? A gente vai perder HBr. E reparem que esse H aqui está na posição adequada para reagir por eliminação, com eliminação de HBr. Por quê? Porque está na posição antiperiplanar. Enquanto, né, se eu tenho o trans, o que eu vou ter agora? Eu vou ter o bromo aqui, tá, na posição equatorial, e a T-butila na posição equatorial também. Parece ótimo. Só que eles estão em lados opostos do plano do anel. Reparem, aqui está o plano do anel. Um está de um lado, outro está do outro, por isso é trans. Mas reparem que a posição dos Hs possíveis de serem abstraídos, porque esse aqui é vizinho a esse carbono e esse aqui é o outro vizinho ao carbono, certo? Então, esses são os dois Hs, esses cor-de-rosa, que é o mesmo caso lá da representação anterior. Então, ambos não estão em posição antiperiplanar, que favorece o estado de transição da eliminação. Portanto, essa reação aqui é muito mais lenta do que a outra reação. Qual outra reação? Do que essa aqui, porque essa aqui, que é para o composto cis, eu tenho a posição antiperiplanar, que favorece a eliminação. Então, voltando, eu tinha o dado experimental. O dado experimental é que um composto reage 500 vezes mais rápido do que o outro. E agora, todas essas considerações que a gente fez vêm a partir de conceitos que nós já vimos desenvolvendo desde a Orgânica 1, ou seja, de configuração, de conformação de anel e de equilíbrio entre essas conformações de anel. E, a partir disso, a gente, então, pensando no estado de transição possível, onde o H e o halogênio que vão ser eliminados estão o menos interagindo possível entre si, no estado de transição, esse seria o estado de transição de menor energia, a gente consegue explicar finalmente por que o composto cis reage 500 vezes mais rápido do que o composto trans. Esse dado da velocidade de reação do cis acaba sendo o apoio para que a gente perceba que realmente essa posição dos grupos que vão ser eliminados estarem opostos ao plano do anel, ou seja, antiperiplanar, é muito favorecido, 500 vezes favorecido em relação a outra situação. Então, são dados experimentais que nos fazem ir construindo os modelos explicativos a nível submicroscópico, como a gente tinha comentado. E aqui é o resumo do que a gente acabou de falar, tá certo? Que o H tem que ser, então, antiperiplanar ao BR e que no isômero cis a gente tem duas possibilidades disso, que são esses dois hidrogênios que estão aqui mostrados para esse carbono e para esse carbono, que são os carbonos vizinhos aonde o bromo está ligado, enquanto no outro composto a gente não tem hidrogênios com essa posição que favorece. Então, todo esse conjunto de desenhos está sempre se referindo ao mesmo raciocínio, a um único raciocínio que está baseado no dado experimental que eu queria explicar com esse modelo submicroscópico. Muito bem, aqui o modelo de bola e palito.
mostrando a mesma coisa, né? Aqui é o halogênio, os dois hidrogênios vizinhos, o halogênio e os dois hidrogênios vizinhos, o cis e o trans. Cis é o de cima, né? E trans é o de baixo. Esse aqui é o mais reativo, esse aqui é o menos reativo. Então, é aqui, porque agora que eu vi que espacialmente e aqui, certo? Existem exemplos de outros compostos para os quais se obtiveram dados muito semelhantes. Então, isso aqui é o cloreto de mentila, de novo, a conformação mais estável, que é a cadeira, onde eu tenho o T-butil na posição equatorial, a gente já discutiu isso, tá? E aqui a gente tem que, nesse caso, você não tem o hidrogênio ante ao grupo de partida. Qual é o grupo de partida? É o cloro. Então, reparem que não tem hidrogênio ante. Um hidrogênio seria esse, tá certo? Que está vizinho a esse carbono. O cloro está ligado nesse carbono. E qual é o outro carbono? Seria aqui, tá? Ele mostrou esse, aliás, porque o cloro está aqui. Então, desculpem, não é aqui, está aqui. Então, tanto um como o outro, não favorecem a eliminação, porque a gente não tem a tal posição antiperiplanar. E aqui, exatamente, é o raciocínio contrário, né? Essa conformação é menos estável. Por que essa conformação é menos estável? Reparem que é um equilíbrio, tá? Então, a gente tem uma possibilidade na temperatura ambiente de ter energia de ativação suficiente para vir dessa conformação para essa conformação. Quando a gente está nessa conformação, essa conformação aqui, embora seja menos estável, eu agora tenho o H antiperiplanar, né, com o cloro. Então, nessa conformação que é menos estável, é possível você ter a reação de eliminação. Então, a gente consegue obter o composto com essa distribuição espacial a partir dessa conformação. Aqui acho que eu já falei tudo o que precisava. Tá? Reparem que o composto insaturado é o menos substituído. Isso é um dado. Então, todo esse raciocínio era para pensar por que no cloreto de mentila se forma o alceno menos substituído e não o mais substituído, como seria de se imaginar. Ora, se forma o menos substituído porque a gente precisa abstrair o hidrogênio dessa conformação para que esteja na posição espacial relativa adequada para a eliminação. E aí dá aquele resultado. Pensando, então, por isso a eliminação é lenta para o cloreto de mentila. Por quê? Porque a gente precisa passar por uma conformação que é mais energética. Então, a conformação mais estável, a menos estável, e é isso. Aqui, né, a conformação mais estável seria essa e não é dessa eliminação. E aqui eu tenho o outro isômero, que é o cloreto de neomentila, e aqui eu tenho essa outra conformação que é mais estável, porque reparem que aqui eu tenho posições relativas diferentes para o cloreto e para esse grupo, tá certo? Substituinte, isso aqui seria metil aqui e metil, e metil aqui. Certo? Aqui é a mesma coisa, só que está para baixo, só que aqui o cloro está para baixo também, junto com esse, e aqui, desculpe, está para cima, oposto a esse, e aqui os dois estão para baixo. Portanto, as conformações mais estáveis são as que estão desenhadas aí. Reparem que o grupo maior, quando a gente fala a conformação mais estável, o grupo maior sempre está na posição equatorial, certo? E aí é só olhar, colocado esse na posição equatorial, onde que está o cloro e onde está o hidrogênio que pode ser abstraído. É esse o raciocínio. Então, aqui eu refiz o desenho para o cloreto de neopentila, tá certo? E o que está acontecendo agora?
a gente está vendo que este cloro e esse hidrogênio estão na posição favorável para que ocorra a eliminação. Portanto, a gente tem 78% desse alceno e 22% desse alceno, porque esse alceno vai ter, vai levar a um composto que é menos estável. Então, nessa conformação mais estável, eu tenho dois caminhos, tá certo? A gente está aqui com o cloro, olha. Vizinho a ele eu tenho este e eu tenho este. Portanto, em ambos os casos eu tenho hidrogênio na posição favorável, que é a antiperiplanar para ser abstraído, sendo que num caso leva ao alceno mais ramificado e no outro caso ao alceno menos ramificado. Como o alceno mais ramificado envolve um estado de transição menos energético, é favorecido 74, vamos arredondar 80 a 20, né? 8 para 2, favorece esse aqui. Então, essa diferença de energia no estado de transição tem essa seletividade no resultado que se observa. Em outras palavras, observa-se este resultado. E aí o modelo explicativo é o que a gente acabou de discutir até o momento. E aqui é outro exemplo de desidrahalogenação de um dialeto vicinal, só porque a gente não tinha mostrado o mecanismo na aula 1. Agora, essa reação eu tinha mostrado, que o dialeto vicinal pode levar ao alceno, mas eu não tinha mostrado o mecanismo, agora está mostrando o mecanismo, a abstração de H, transferência desse par de elétrons e saída do brometo, levando então a esse alceno. E no segundo passo, como é vicinal, tá certo? Reparem que aqui eu ainda tenho um halogênio. Eu tenho agora de novo a abstração de hidrogênio, par de elétrons, saída de brometo, e é formado o alceno, a amônia e o brometo. Então, esse é o mecanismo de eliminação bimolecular para a formação do alceno a partir do dialeto vicinal. Então, eu tinha mostrado primeiro qual era o resultado, agora é o mecanismo, que é o mecanismo E2, que eu tinha comentado na primeira aula. Nós vamos, na próxima aula, ver o que é, em detalhes, esse mecanismo E2. Bom, com isso, a gente discutiu a relação espacial anti que existe no estado de transição, facilitando a perda do HX. Agora nós vamos, na próxima aula, falar de alguns outros detalhes dessas reações de eliminação.